Agora são 8h12. Nós vamos falar sobre novos diálogos entre procuradores da Lava Jato, né? Intercept, Veja, Folha de São Paulo. A gente teve aí desde sexta-feira, inclusive na Veja e domingo na Folha de São Paulo, novas denúncias, né? Sobre aí os procuradores da Lava Jato. Em nossos estúdios, nós temos aqui a Raquel Braga, da Associação Juízes pela Democracia, né? Juíza do Trabalho, do TRT1 também. Tudo bem, Raquel? Bom dia, prazer em recebê-la aqui no estúdio. Eu é que o diga, prazer. E estamos também com a Simone Dalila Nassif Lopes, que é juíza titular da Primeira Vara Criminal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e membro da Associação Juízes pela Democracia. Tudo bem, Simone? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui. Igualmente. Bom, vamos começar aqui pela Veja de sexta. Vamos lá, vou relembrar aqui também os ouvintes, telespectadores, internautas, né? Novas mensagens envolvendo aí o procurador Deltan Dallagnol e também outros membros da Lava Jato pelo aplicativo Telegram foram divulgadas, né, pela Veja em parceria com o Intercept Brasil, onde o coordenador, né, da Lava Jato diz ter conversado sobre um processo com o relator das ações da operação da segunda instância, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E inclusive, a conversa, né, parecia que estava mostrando aí o receio do Dallagnol com a possibilidade de Gebran absolver um condenado no TRF4. O Gebran, ele diz o seguinte, que o Gebran está fazendo voto e acha provas de autoria fracas em relação ao Assad. Assad é o Adir Assad, né, operador aí de propinas em esquemas da Petrobras, réu que fora condenado em 2015 pelo juiz Sérgio Moro. E, na época, o Assad negociava, né, essa delação, né, e se absolvido, a Lava Jato temia que ele interrompesse as negociações. Por isso, nas mensagens, Deltan fala em eventualmente pedir para adiar, agilizar o acordo ao máximo para garantir a manutenção da condenação. Em uma mensagem, né, o Dallagnol citou que havia tido 2 conversas com o Gebran em encontros fortuitos, né? E ele, o desembargador, mostrou preocupação em relação à prova de autoria sobre Assad, né? Enfim, vamos ver agora como é que vocês analisam, né, essa questão aqui envolvendo agora o Gebran, agora a segunda instância, né, Raquel? Veja bem, como a gente já disse em outras oportunidades, esse processo acaba por ser um processo arquitetado, onde o procurador, que nesse episódio age como acusador, combina com o juiz. E esse juiz, já na segunda instância, manifesta a preocupação da fragilidade da prova. Então, veja bem, por quê? Qual a explicação jurídica processual? Não existe esse tipo de combinação num veredito de um processo, porque é o tal processo arquitetado. O processo, quando você estabelece uma relação processual, esse processo é mais importante do que o fim dele, porque o fim do processo não é condenar nem absolver. O fim do processo é garantir ao cidadão a sua possibilidade de defesa, de recurso, de lealdade entre as partes. Então, o curso do processo é uma garantia constitucional que é mais importante do que o resultado, inclusive. E se tratando de um processo penal, esse processo já está na arquitetura da condenação, porque quando um juiz de segunda instância chega a dizer que a prova é frágil, não existe outra destinação para esse processo senão a absolvição. Porque como combinar previamente, destruir todo o arcabouço jurídico da finalidade, da teleologia do que significa um processo,
que é a tal da garantia constitucional de todos os cidadãos. E afora isso, temos as outras questões, essa dos cursos, né? Quando se fala em curso, quando eles combinam do dinheiro para o curso, vamos enriquecer, vamos ganhar muito dinheiro, não se discute em um momento qual a pedagogia, que formação se quer de um operador do direito. Então, o direito já se sabe que é um instrumento de classe. O intelectual que age com honestidade, né? Os doutrinadores que formam estudantes, professores, operadores do direito, estão cansados de dizer que o direito é um instrumento de classe, é para manter o status quo. Claro que quanto mais a democracia avança, quanto mais a sociedade se calca em conteúdos civilizatórios, melhor o direito fica, mais democrático o direito fica. Então, quando se fala em formar um operador do direito, significa dar instrumento de crítica, significa tentar, com o direito, fazer uma análise, uma sociedade tão desigual como o Brasil, não punitivista, tentar avaliar as hipóteses, as circunstâncias que levaram ao cometimento. Quer dizer, a lógica é inversa da lógica do que o grupo da Lava Jato fez com o direito, uma inversão envolvendo uma inversão de valores, envolvendo um desvirtuamento da teleologia do processo. É o que nós estamos vendo, e a cada vazamento evidencia-se a prisão política do Luiz Inácio Lula da Silva, que exatamente seria um representante não e isso a imprensa burguesa, que é a dita imprensa burguesa, já está reconhecido. Não adianta negar, simplesmente dizer que não reconhece o diálogo. Agora, o ônus da prova está com os integrantes da Lava Jato. Eles devem nos provar o que eles fizeram e por que fizeram isso do processo. Exato. A Raquel já antecipou aqui, né, essa denúncia, né, da Folha de São Paulo de domingo, onde o Deltan Dallagnol montou aí praticamente um plano, né, para lucrar com a fama da Lava Jato. E num dos diálogos, né, é impressionante, né, como escancar essa questão. Aí vamos falar de como existe também o interesse, né, financeiro, né, do Deltan. Ele diz o seguinte: se fizéssemos algo sem fins lucrativos e pagássemos valores altos de palestras para nós, escaparíamos das críticas, mas teria que ver o quanto perderíamos em termos monetários. Quer dizer, o interesse é bastante grave, né, essa passagem aqui. E eles falam dessa compensa da perda financeira pelo caso. Né? Quer dizer, é muito exaustivo, né? Parece que um dos colegas foi questioná-lo, né? É muito exaustivo, quer dizer, tem que ter realmente essa compensação. Como é que você vê também, Simone, agora aproveitando? Parece que, a mim me pareceu que ele se referiu à perda financeira de algum adicional que ele receberia quando ele estava fora da Operação Lava Jato, por alguma atividade extra que ele faria no Ministério Público para receber. E aí, entrando na Lava Jato, ele deixou de receber esse adicional. E aí, ele justifica a possibilidade de fazer esses atos negociais. No entanto, né, tem que se deixar bem claro que tanto os membros do Ministério Público como os membros da magistratura, nós não podemos ser sócio de nenhuma empresa particular, com fins lucrativos. Não podemos. Nós temos impedimentos expressos na legislação. E a única atividade, além da magistratura, que nós podemos exercer é o magistério, é dar aula. E é por isso que a atividade negocial foi ligada a cursos. Né? Como a Raquel chamou a atenção, o fim negocial está muito evidente, porque em momento nenhum se fala em um projeto educacional, de formação, ainda que seja um projeto de formação punitivista, ainda que seja. Que poderia ser discutido no âmbito acadêmico. A questão é o foco na atividade negocial. Essa é uma questão muito séria. A outra questão é essa proposta de burla
a todo o ordenamento jurídico, porque além de eles procurarem uma maneira de burlar a lei, de não figurarem com eles como sócios, mas as mulheres mas deles, as suas próprias mulheres, para pagamentos vultuosos a si mesmos, isso já é uma burla ao ordenamento jurídico. É uma fraude, né? É uma declaração falsa, é uma fraude. É uma fraude. Isso acontece muito. Nós vemos na legislação, na competência cível, isso acontecendo, porque você não pode fazer uma declaração falsa de que você não é o sócio de uma sociedade, né, de uma entidade, se você de fato é. Além disso, há em todo esse envolvimento de desses atos negociais, o envolvimento de funcionários públicos do TRF, do secretário, né? Secretário do Ministério Público, funcionários do Ministério Público Federal, para fazer programações das atividades negociais privadas deles. Isso é um desvio de finalidade, configura sim uma improbidade administrativa, já está configurado, se isso ficar realmente provado, para além das gravações, isso configura uma improbidade administrativa. E eu quero chamar a atenção aqui que o Ministério Público, enquanto entidade constitucional, ele é desenhada, a sua função ela é desenhada como fiscal do ordenamento jurídico, o fiscal da correta aplicação da lei. Então, ele não pode, ele mesmo, construir toda uma negociata para burlar o ordenamento jurídico que ele está ali para garantir. E em relação a isso, ontem o governador do Maranhão, que também é ex-juiz federal, Flávio Dino, ele fez uma provocação ali, né? Uma pergunta por meio do perfil dele no Twitter, dizendo assim: será então que aquela fundação de 2 bilhões e meio, né? Que seria feita ali com a multa paga à Petrobras ao Departamento de Estado norte-americano, seria também para objetivos pessoais? Isso também agora vem à tona de novo, né? Veja bem, as evidências, por isso que deve haver uma apuração, e para que essa apuração corra de forma saudável, eu diria, seria conveniente, aliás, seria natural que os envolvidos se afastassem. Então, Deltan, o senhor Moro, agora o próprio Gebran e todos os outros envolvidos e citados deveriam se afastar para que realmente houvesse uma apuração que desse segurança, que os operadores que vão fazer esse tipo de apuração se sentissem sem nenhum tipo de pressão, para que e mostrasse à sociedade até que ponto, até onde eles foram, o que aconteceu com esse processo de fato. E nós precisamos disso. As evidências se tornam cada vez mais concretas e robustas, de forma que o que nós estamos percebendo, né? O outro lado sempre acusado de partidarização, de ideologização, e, na verdade, percebemos um processo altamente ideológico com uma finalidade gritante de condenar uma das partes, e isso nunca é cansativo dizer, afastar da eleição presidencial, o maior cargo do Poder Executivo, o representante exatamente das classes que precisam de um ordenamento social, o que nós percebemos a partir do afastamento da Dilma, e quando Temer assume, e agora um prolongamento com o governo Bolsonaro. O desmonte da legislação, veja como o direito está ligado à sociedade, como o direito é um instrumento de classe. Exatamente quando essas pessoas assumem o poder, começam a desmontar toda uma legislação na Previdência, uma legislação de solidariedade social, no direito do trabalho, todos os princípios de ordem pública que necessitavam da tutela do Estado sendo desmantelados, os conselhos sendo desmantelados. Veja bem, tudo passa pela legislação,
pelo aspecto jurídico, como o jurídico está absolutamente interligado à manutenção do status quo. Quanto mais democrática a sociedade, melhor são as leis, melhor vai funcionar o processo. Quanto mais ideológica, burguesa, hoje está claro que quem faz um governo de classe é a direita. Porque toda a legislação que nós acompanhamos editada a partir de Temer, foram legislações contra as classes sociais menos favorecidas. Inclusive, não só desmontar, como criar legislação que beneficia anistias a ruralistas, anistias a empresários, que beneficia o setor financeiro, a poupança da previdência do trabalhador destinada ao mercado financeiro. Eu digo isso só para fazer essa ligação de como o direito é para sustentar uma classe. E faço aqui uma observação, como a direita no poder não tem constrangimento do exercício desse poder, inclusive do exercício arbitrário. Veja o que se transformou o processo, veja o que está se transformando a Previdência Social e todos os outros exemplos que a gente já citou. Exato. Agora, em relação a palestras, as palestras do Deltan Dallagnol, na época já tinha chamado bastante atenção, né, do deputado Paulo Pimenta e do Vadir Damus também, ambos do PT. E eles entraram, né, com procedimento, né, com a abertura de um procedimento disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público e lá atrás foi arquivado. Agora, novamente, as bancadas do PSOL e do PT estão entrando novamente com reclamação disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. Será que vai arquivar agora com essas denúncias? Qual que é a expectativa? Eu gosto. A expectativa da JD, né, é que e de todos os operadores do direito e dos intelectuais que estão comprometidos com uma honestidade intelectual, jurídica, cívica, nós contamos com uma apuração cujos envolvidos se afastem para dar liberdade, autonomia. Então, é o que nós esperamos, pelo menos, que se dê andamento para que se dê uma satisfação. Inclusive, não defendemos aqui que os envolvidos sejam condenados a priori. Não, ninguém quer isso. Nós queremos os esclarecimentos que se fazem necessários diante das evidências. Mas, infelizmente, nós sabemos que existe jurisprudência, inclusive no CNJ existe o CNMP, que tem uma correlação de paralelismo com o CNMP, de que, tendo sido arquivada um processo administrativo por um fato, esse processo não pode ser novamente submetido a um recurso administrativo disciplinar para piorar a situação do investigado. Nesse caso, o que me parece, assim, juridicamente, nós estamos falando de jurídico, mas na verdade é uma questão política. Né? Nós temos que saber que há toda uma situação política envolve será que a vontade política é de punir, é de afastar? Porque juridicamente ele teria que estar afastado, o Moro teria que estar afastado do Ministério, porque se ele é o principal investigado, né, de todo esse problema dos vazamentos, ele não pode estar na chefia da Polícia Federal. Numa desses vazamentos, o Dallagnol, aliás, foi na entrevista que ele deu. Na entrevista que ele deu, ele diz expressamente que não entregou o celular dele porque a Polícia Federal disse que não seria necessário, porque o vazamento foi no Telegram. Então, assim, as pessoas que estão sendo investigadas, elas são as pessoas que estão na chefia das investigações. Né? Isso, por si, já traz uma preocupação muito grande quanto à consequência dessa investigação. Além de esse arcabouço jurídico, haver uma jurisprudência que impede uma nova investigação pelo mesmo fato. Gente, está difícil mesmo, né, a situação?
Vamos. Resumindo aqui, né? Nós estamos aqui numa inversão nós estamos aqui numa crise total da democracia. Nós não estamos vivendo num momento de plena democracia. Nós nunca vivemos, mas nossa democracia está com uma densidade muito rarefeita. Democracia no Brasil não. Estávamos em processo, né? A partir da ditadura, a partir da retomada democrática, estávamos em processo de consolidação da nossa democracia. E a partir do impeachment, que também não se configurou o crime de responsabilidade, a partir daí houve uma quebra democrática e só tivemos decréscimo. Nós não só deixamos de consolidar aquela jovem democracia, como ela regrediu a patamares inimagináveis. Perfeito. Nessa quadra, né? Posso só falar? Pode, a gente já vai encerrando aqui. Eu só queria falar o seguinte, que quando há uma violação processual, como a Raquel falou sobre o processo, ele não é só o processo judicial, é o processo democrático, é o processo eleitoral. Quando há uma violação processual, como aconteceu inicialmente com a Dilma no impeachment, isso provoca uma avalanche de quebras processuais e democráticas. E, no final, na ponta oposta dessa avalanche estão as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, nós temos que... É claro que nós estamos aqui, nós podemos denunciar a prisão política do ex-presidente Lula, mas a prisão política do ex-presidente Lula tem como consequência a violação de direitos de todos nós principalmente das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, esse precedente de violar os fins justificam os meios, né? Nós sempre fomos educados pelas nossas mães de que os fins não justificam os meios, né? É uma premissa ética que nós aprendemos na nossa vida. Então, esse jargão que está sendo repetido, não, para combater a corrupção, pode cometer um erro? Não pode cometer erro nenhum, porque corromper a Constituição e todos os princípios processuais que nós temos é corrupção também. A corrupção não significa unicamente desvio de dinheiro. Então, não se combate corrupção corrompendo a Constituição. É uma corrupção. Nós estamos vendo aí com esses vazamentos que, além disso, ainda tem uma questão financeira que por trás de tudo isso, o que nós todos já imaginávamos com a criação desse fundo em janeiro e que agora está sendo revelado. Perfeito. E assim a gente termina a entrevista aqui com a Raquel Braga, da JD, né, da Associação... para Juízes para a Democracia, exatamente. Associação Juízes para a Democracia, e também a Simone Dalila Nassif Lopes, que também da JD. Muito obrigada pela participação pessoalmente aqui no estúdio de vocês. Um grande abraço. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu também agradeço muito, uma grande oportunidade. Obrigada, bom dia. Até mais.